E 10 assim, anos aí, né? E tá muito legal esse Mundial de Clubes, assim, eu acho que pegou de uma maneira, assim, que a gente só tá no a gente não sai da cabeça essa música. E o Gum tá lá dando um show lá na Cazé TV lá. O Gum, o que tá achando dessa experiência do Mundial pra você? Tá curtindo? Muito. Quem não tá curtindo é os europeus. Eu acho que eles não estão curtindo muito, não. Mas não estão acostumados com calor, com sol, enfim final de temporada. Desculpa. Antes era nós, né? Não podia ter desculpa, agora eles podem. Mas enfim, muito legal. Eu acho que tá surpreendendo pro bom o futebol da América do Sul. A gente tava já alguns anos sentindo aquela falta de um bom futebol, de conseguir competir com o futebol europeu. Na parte financeira, a gente não vai conseguir competir tão cedo, mas o futebol em campo, a gente sempre tivemos o melhor futebol. E por conta do nosso futebol já não estar fazendo frente há muito tempo, a última vitória tinha sido do Corinthians em 2012, e também a nossa seleção brasileira, porque nesse período enfraqueceu-se o futebol brasileiro. A parte. E o que mais dói é ver os clubes não conseguindo fazer frente a eles. Estava doendo, agora nós estamos novamente. E a seleção brasileira também mal. Porque nesse período os clubes não estavam fazendo frente, mas a seleção brasileira ainda conseguia produzir, ainda tinha aquela esperança. Aí o último trabalho do Tite, os anos passados, a gente ainda tentou chegar à quarta de final, perde. Agora, quando o Brasil começa a jogar mal também, aí a gente vai pra lona. O nosso sentimento de torcedor, tem muito, tanto o clube como a seleção. Mas uma coisa que eu critico muito da nossa imprensa aqui é essa coisa de só ficar babando o ovo de europeu. Porque assim, a UEFA ela faz aquele cubinho fechado deles ali e ninguém entra. E a gente compra essa ideia, que os caras são os melhores do mundo. O futebol brasileiro, ele se organizou bastante agora com os CTs, evoluiu muito a parte física, até mesmo os meninos quando vêm do Paraguai, do Uruguai, eles veem a estrutura do CT, né, Ivo? Então, eles se assustam. Só complementar o que você tá falando, Gum, você não acha também que a vinda de treinadores estrangeiros, principalmente os portugueses, que já tinham os argentinos e os uruguaios, né? Muito mais os argentinos. Né? Muito mais os argentinos, que é uma escola boa. Também de treinador. Mas a vinda dos portugueses, vindo treinar aqui no Brasil, você acha que não deu um leque maior de opção e isso mudou o futebol brasileiro junto com a parte física, que bem lembrado pelo Caio, e até mesmo pelo Márcio, né? E até mesmo a estruturação que hoje tem no futebol. Por exemplo, na sua época você treinava nas Laranjeiras. Né? Hoje você vê a estrutura que os jogadores têm no CT. Você chegou a treinar no CT lá, no Carlos Casqueiro? Chegou no começo, no comecinho, né? 1 ano e meio. Mas ainda estava muito desestruturado na época, né? Ou já estava legal? Na comparação com a Laranjeira, estava muito à frente. É um CT, tem mais campo, mas em comparação a hoje, nossa, estava muita diferença. Muita diferença. Hoje o Fluminense investiu muito com o Mário, com o diretor de estar lá, a estruturação, nossa, é outro clube. Mas assim, foi um grande passo o Fluminense ter o CT. E ali já melhorou muito a condição do trabalho dos atletas, mas com os anos do tempo o Fluminense foi continuar a estruturação no próprio CT e hoje é o CT. Mas em relação a essa escola europeia vindo para o Brasil, você não acha que, além disso tudo, né, você agora está igualando fisicamente os jogos, né, tanto os europeus quanto os brasileiros. Eles estão reclamando que estão no final da temporada, mas a nossa metade da temporada, o número de jogos, tem mais jogos do que eles no final da temporada deles. Assim, alguns pontos. Quando os clubes não estavam bem e a seleção não esteve bem, nós começamos a ter um sentimento mais doído ainda, que o futebol nosso estava muito mal. Sim, começou a ter maiores investimentos, os clubes brasileiros, começou a conseguir ter patrocínios, maiores investimentos, se reestruturar. Veio o treinador de fora, então isso começa a mexer com o mercado, começa a ter uma nova visibilidade, trabalhos. Teve times aí que foram para o Mundial e demonstrou um bom futebol, mas como não ganhou, quando não ganha não parece o quanto foi bom o trabalho, o quanto nós tínhamos evoluído. Ninguém lembra. Todo mundo sabia, estamos evoluindo, o Flamengo foi lá e jogou bem, Palmeiras foi lá e jogou bem, os clubes estão chegando, tá fazendo já um jogo, não tá sofrendo tanto como sofria antes. Fez um jogo que deu esperança de ganhar do europeu, só que nós não ganhamos. E aí nós esquecemos dessa evolução. Agora, o tempo foi passando, a gente assim não percebeu tanto investimento como está acontecendo, a gente não percebeu todo esse trabalho muito bem feito e como não ganhou, por exemplo, a gente jogou os primeiros jogos, o Palmeiras estreou bem contra o Porto, o Fluminense fez um jogaço contra o Borussia, mas não ganhou. Se vai para a segunda rodada todos os brasileiros perdem, ia falar, foi um acaso, vai falar, sabe, mas será que a gente melhorou mesmo ou os caras realmente não tinham entrado no campeonato? Agora, como foi para a segunda rodada e todo mundo começou a ganhar, começou a bater neles,
Aí agora estamos entendendo o tamanho do trabalho que foi feito. Se vem pra segunda rodada e todo mundo perde, todo mundo vai falar, você estava brincando, tá na final da temporada e tiraram o pé. E ia acontecer isso. Agora, Gum, esse ponto que você está falando é importante, eu acho que posso até complementar com relação a isso com uma pergunta, né? Hoje os times brasileiros, muitos jogadores realmente são jogadores estrangeiros, né? Aí, puxando isso pro futebol brasileiro, até comparando só a época, vamos considerar 2010, 2012, que talvez seja o auge ali da sua carreira no Fluminense. Você acha que mudou muito, assim, tecnicamente falando, o futebol mesmo, o futebol brasileiro, tô falando de brasileiro jogando. Você acha que mudou muito? Porque a gente tá falando aqui da seleção brasileira, que talvez seja, acho que o pior momento da seleção brasileira seja o momento atual. Mas é a questão de, o que você quer dizer acha que mudou muito tecnicamente da época que você jogava do 10 pra agora? Não só profissional, mas tecnicamente mesmo, o nível do futebol brasileiro, dos jogadores brasileiros, pra sua época ou hoje em dia? Você acha que teve muita... Tecnicamente não mudou tanto. Não? Não. É a forma de jogar, talvez? A forma de jogar. Porque se você for colocar antes, o mesmo atleta corria, sei lá, 9 km e hoje tem que correr de repente 12. É isso que eu falo muito. Então assim, se você pegar um carro e for viajar com um carro pequeno é uma viagem, um carro grande é outra viagem, mas é a mesma viagem. O conforto é diferente. Agora, se você pegar um carro que é mais rápido, de repente o carro corre muito mais, só que o carro não é confortável, você vai sentir ali mais a pista. Se você pegar um carro mais alto, mais confortável, você vai sentir menos a pista, mas é mais confortável. Então, antes de você ler esse superchat, pode complementar a sua desculpa. E assim, hoje no campo de futebol, a forma de jogar mudou, o posicionamento mudou, o encaixe. Por que o Brasil, como é que eu vou dizer, tinha tanta dificuldade com o time europeu? Porque a tática, a forma, marca, pressiona, perdeu, pressiona, rouba a bola. Eles estavam sufocando a equipe brasileira. Da mesma forma, aquela época que tinha o Pep Guardiola com o Barcelona, ele atropelava todo mundo. Pegava o Real Madrid, desculpa a palavra, quem torce para dava dó pro Real Madrid. Assim, era um negócio absurdo. Só que o Real Madrid apanhou, até que ele entendeu como é que fazia para marcar o Barcelona. Aí começou a igualar. Então, hoje, com toda essa evolução, com todos esses jogadores que veio, treinadores, com a parte financeira maior, o Brasil também começou a fazer um trabalho com a informação, com a estruturação, o mesmo trabalho que eles fazem. Exato. E a parte tecnológica também muito Isso, evoluída. Então, hoje o marca pressiona, hoje perdeu a bola pressiona, o que eles estavam fazendo conosco, nós estamos fazendo com eles. Fala galera, beleza? Esse aqui é o canal Flu Resenha, então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal, valeu? Tamo junto, vê esse Fluminense. Abraço, galera.